Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Osho, do Núcleo Espiritual Jardim de Osho. Conforme prometido, hoje foram gravados 2 vídeos, o vídeo anterior sobre prosperidade, que era da semana passada, e o vídeo dessa semana falando sobre a saúde. É indiscutível a necessidade que nós temos de termos saúde. O que é saúde? É o estar em plenas condições de funcionamento. É eu estar bem fisicamente, é eu estar bem mentalmente, é eu estar bem emocionalmente, é eu estar bem espiritualmente. Ter saúde é estar em harmonia, é estar em equilíbrio com esse todo que me rodeia. E quando de alguma forma eu não me harmonizo, eu não me equilibro com as energias que me rodeiam, com esse holos, com esse todo que me envolve, com o universo, eu entro num processo de doença, de desarmonia, de desequilíbrio, de alguma forma. Então, nós precisamos compreender que a doença, ela tem um mecanismo de existência por alguma desarmonia, por algum desequilíbrio que pode ter vindo de fora para dentro, mas que normalmente é de dentro para fora. Então, eu somatizo, eu transformo situações de desarmonia, de desequilíbrio, especialmente mentais, espirituais e emocionais, em doenças. Quando eu como muito e não gasto esse muito, eu posso desde desenvolver uma congestão, uma obesidade, uma pressão alta, um infarto, um entupimento de artérias, enfim, doenças que foram geradas pelo meu mau hábito de me alimentar muito, exageradamente. Quando eu psicologicamente, portanto, mental e emocionalmente não estou bem, eu posso comer por compulsão, eu nem estou com fome. Mas eu me sinto tão emocionalmente abalado, desprezado, ofendido ou instável que eu desconto comendo a minha frustração. E aí desencadeia uma doença que já está no plano psicológico, então eu estou frustrado, eu estou emocionalmente abalado, eu estou ansioso, eu estou desequilibrado no sentido de minhas energias não estarem adequadas para me manter numa postura de equilíbrio e de harmonia, e isso me gera o desequilíbrio e a desarmonia que faz eu ficar doente, porque aí eu vou cometendo atitudes, ações que vão me levando a ficar doente, mesmo que de forma inconsciente. Então, eu preciso compreender quando eu não estou bem, quando eu estou doente, quais são os mecanismos que eu estou praticando e que estão me levando a estar em desarmonia, em desequilíbrio e, portanto, doente. A não ter saúde. E a, portanto, desenvolver sintomas, sensações, não é? E até o desenvolvimento de processos mais graves de perda da saúde. Obviamente que no resgate dessa saúde, nós contamos com profissionais que fazem esse trabalho físico e psicológico, te dando aquele suporte do exame, da consulta, do remédio, da sustentação, de você compreender o que pode estar desencadeando, a atitude que está desencadeando aquele mal no teu corpo, você recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, a um terapeuta com quem você possa conversar, explicitar as tuas angústias e a partir disso compreender o mecanismo que está fazendo você adoecer e buscar a recuperação e a cura, portanto, a saúde,
também é válido e importante. Buscar terapias alternativas que te permitam também manter uma harmonia, um equilíbrio, vibrando positivamente, se desvinculando de situações passadas frustrantes, se desvinculando de situações atuais desgastantes, se desvinculando de crenças limitantes, de focar nos problemas, mas elencar soluções. Tudo isso faz com que você volte a se harmonizar e a se equilibrar. E nós estamos vivendo, a vida ela é complexa, o nosso cotidiano é complicado, então nós passamos por desgastes, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por desafios que vão testar a nossa perseverança, a nossa força, o nosso empenho e a nossa capacidade, inclusive de flexibilidade. E nesse processo, muitas vezes, eu me sinto tão frágil que eu acabo sucumbindo e ficando doente. Então é preciso que a gente se fortaleça. Você ter saúde é você estar forte. Mas não é estar forte só fisicamente, é estar forte em todos os aspectos que você existe. Estar forte emocionalmente significa você ter o controle das suas emoções. Não significa você não expressar emoções, você não sentir as coisas. Nós somos seres humanos, por mais que nós tenhamos uma capacidade de racionalizar, ou seja, de agir de forma que a nossa razão nos propicie, nos proporcione trilhar caminhos, fazer escolhas, os sentimentos a gente tem pelas coisas que nos acontecem, nem sempre eles são positivos, mas está tudo certo eu sentir raiva em determinado momento, eu sentir tédio em determinado momento, eu sentir angústia em determinado momento. O que eu não posso é tornar isso uma constante, porque isso me desequilibra. Nós não podemos e nem conseguimos estar, pela imperfeição que nós temos, pelo mundo que nos cerca, pelas vibrações negativas, às vezes de outras pessoas, por situações que nos acontecem, manter o equilíbrio sempre 100%. Nós vamos ter altos e baixos, mas nós não podemos estar sempre no baixo. E não podemos sempre estar nesse sistema gangorra. Então nós temos que sair do baixo e ir ascendendo de uma forma equilibrada para que a gente mantenha esse fluxo e quando caia, não caia muito, já possa retornar. Por isso é muito importante que a gente se conheça. Quem eu sou? Como é que eu penso? Quais são realmente os sonhos que eu tenho? O que eu realmente coloco em ação para concretizar esses sonhos? O que efetivamente eu espero da minha vida e espero das outras pessoas e que talvez eu não logre êxito e isso me frustre a ponto de me derrubar? O que realmente depende de mim, o que realmente depende dos outros para que aquilo que eu almejo, para que aquilo que eu vivencio se concretize ou se mantenha? Muitas vezes a gente se frustra porque as pessoas não compactuam com as nossas vontades, mas elas não estão ali para isso. Cada um tem suas expectativas, suas perspectivas, seus sonhos, suas visões de realidade. Por mais equivocada que você possa achar que uma pessoa esteja, naquele momento ela não está pronta para mudar, porque ela não tem essa leitura que você tem da realidade, porque ela não é você. E ela não está aqui para satisfazer as tuas vontades, ela está aqui para aprender também e evoluir como você. Então nós erramos sim, o outro erra sim. A gente toma caminhos diferentes sim, então necessariamente essas histórias de que vamos ficar junto para o resto da vida, vamos todos nos manter harmonizados, nunca vai ocorrer brigas, nunca vai ocorrer discussões, nunca vai ocorrer desentendimentos, nunca vamos nos degladiar ou nos confrontar, isso não existe. Agora, a forma como a gente faz, se é uma forma agressiva, se é uma forma impulsiva, se é uma forma destrutiva, é que vai fazer a diferença, ou se ela é construtiva, se ela é positiva no sentido de trazer o que for melhor para o entendimento de todos.
Porque essas situações de embates, de problemas que não são bem resolvidos e que vão se somando, vão nos embrenhando de sentimentos, porque a gente manifesta isso, nós somos emocionais também, com os quais a gente não consegue lidar e a gente vai escondendo, achando que resolveu ou que não é o momento de resolver, e isso vai se somando até que o desequilíbrio seja tão grande que você adoeça. Então não espere chegar lá no fundo do poço para achar que precisa de ajuda. E nem para estender a mão para o outro. Então é preciso que a gente faça a parte da gente no sentido claro, eu estou doente, eu vou buscar um médico, eu vou buscar um psicólogo, eu vou buscar um terapeuta, eu vou buscar o remédio, o exame, o descanso, mas eu vou compreender que existem questões que essa doença está me trazendo de reflexão emocional. Como é que eu lido com os sentimentos e as emoções que se manifestam a partir disso que eu estou vivenciando? O que essa doença está querendo me ensinar sobre a forma como eu ajo? E aí eu recomendo muito o livro da Cristina Cairo, O Corpo Fala. A Linguagem do Corpo, desculpe. 1, 2 e 3. Porque vai falando desde questões de beleza, que você vai manifestando, até questões de saúde realmente, muitas vezes por vícios e crenças limitantes que a gente tem e vai mantendo como posturas ao longo da vida toda e que precisam ser modificadas. E que às vezes a vida traz os instrumentos, as ferramentas, as pessoas, as situações para que se resolvam e a gente vai pulando etapas porque não se sente corajoso o suficiente para desenvolver. Mas é necessário. Então, se você está recebendo muito de alguma coisa na tua vida, é porque a vida está querendo te mostrar que o caminho não é esse, não é dessa forma. E que há a necessidade de uma mudança tua, de postura ou de sentimentos em relação a determinadas coisas que te enfraquecem. Talvez você esteja no caminho, mas não tenha aquela força e se deprima cada vez que uma crítica vem. Nós vamos ser criticados porque as pessoas julgam os outros o tempo todo. É um erro, mas as pessoas erram. E não é que você tenha que mudar, mas você tem que assumir uma postura de força em relação àquilo. Eu ajo dessa forma e eu sei o porquê eu ajo dessa forma. Agora sim ter a força interna de se modificar quando realmente a tua postura e a tua atitude não são condizentes com o que deveria ser. E às vezes a gente precisa modificar determinadas condutas e determinadas posturas, se tornar melhor. É o processo evolutivo, é o processo de amadurecimento e de crescimento. Da mesma forma, mentalmente, nós temos crenças limitantes. Quando eu digo eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não dou conta, eu estou colocando limites na minha vida, eu estou me colocando limites. Ou quando eu procrastino determinadas situações, depois acumulo atividades. Ou quando eu me estresso em cada situação que eu enfrento. Ou quando eu foco nos problemas e não foco na solução. Bom, como é que eu vou resolver isso já que o problema está instalado? Para que eu dissolva esse problema. Como é que eu vou lidar com essa situação, com essa pessoa? Que atitude eu vou tomar? Então, é muito, primeiro, uma decisão mental para que você se estabilize e a partir dessa estabilidade você foque na solução e no resultado que você vai obter. E entender que nem sempre o resultado vai ser aquilo que você espera. Porque a vida ela é dinâmica, ela é complexa. Então nem sempre as coisas vão acontecer da forma como eu previ, nem sempre os resultados serão aquilo que eu queria obter. E tá tudo certo. Talvez não seja para aquele momento, talvez seja para nunca. Talvez eu tenha que mudar o que eu quero. Ou a forma como eu estou realizando. E a gente precisa ter essa flexibilidade. Quando a gente não é flexível com a vida nos coloca em embates para que a gente se torne flexível. Porque a inflexibilidade gera doença. Não estou dizendo que a gente deve também ser permissivo. O tempo todo no sentido de deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma, que as pessoas façam
tudo que elas quiserem. Não, limites são importantes, mas limites para mim também. E possibilidades, estratégias, avanços são importantes e para mim também. Então, é muito uma questão de a gente estar refletindo o tempo todo as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos sonhos, para que a gente possa ponderar e, de alguma forma, analisar o nosso entorno e aquilo que a gente já almejou e já conseguiu, e o que isso trouxe para nós que precisa ser mantido ou que precisa ou que pode ser modificado para melhor. Então ninguém vem aqui fadado a ser doente, ninguém aqui vem fadado a sofrer. Mesmo aqueles indivíduos que são doentes, que estão doentes, que é uma doença terminal, que é uma doença progressiva, que é uma doença degenerativa, o que ela está querendo te ensinar? Que há uma evolução espiritual a ser feita, que há uma evolução mental a ser feita, às vezes até de resignação, porque senão eu me revolto, porque senão eu acredito que é só comigo, porque senão eu acredito que eu não sou merecedor. Quem acredita em Deus, que Deus não foi generoso comigo, isso não é verdade. O universo não conspira contra você, a menos que a tua energia negativa te leve a conspirar contra você. Então, é ver sempre o lado positivo, mesmo nas situações ruins e difíceis. O que isso está me trazendo de lição? E ver o lado positivo, gente, não é ficar sorrindo o tempo todo, não é ficar satisfeito o tempo todo. Porque essa insatisfação, muitas vezes, é o que me move, a força motriz para eu ir buscar sair dessa situação. Mas não pode ser uma insatisfação destrutiva no sentido disso me aprisionar e achar que não tem mais saída, que não tem mais solução, que eu estou fadado àquilo, que eu sou merecedor daquilo. Não, eu não sou. E nem de me colocar numa posição de vítima, de que, porque eu fui de alguma forma responsabilizado ou culpado de algo que eu não merecia, ou até penalizado. Não é esse o sentido. O sentido é aprender. Quando você aprender a lição, a coisa de alguma forma se resolve, nem que seja dentro de você. Mas no final a pessoa acabou vindo a óbito, desencarnando, morrendo. Gente, mas é um processo da vida, a morte faz parte da vida. Nós temos que nos preparar para a morte, porque ela nos rodeia o tempo todo. Seja na presença do outro, seja na própria presença, sejam pessoas que só vão embora naquele momento e nunca mais retornaram, morreu aquilo para nós. Nós precisamos lidar com as perdas, porque elas vão acontecer. Isso é aprender a desapegar. Nós estamos aqui de passagem, nós viemos aqui para cumprir determinadas experiências, isso tem início, meio e fim. As situações têm ciclos na vida, onde elas começam e terminam, podem reiniciar, sim, desde que de uma maneira melhor, mas se for para ser de uma maneira pior, é melhor que nem reinicie, porque senão eu estou apegado numa situação que já é insustentável. E que está me deixando doente, que está me trazendo endividamento, está me comprometendo, não está me permitindo evoluir. Eu ter saúde espiritual é sim eu acreditar em algo. Eu posso acreditar em mim como uma divindade, eu posso acreditar no universo, eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar em espíritos, eu posso acreditar em deuses, enfim, mas é importante que eu tenha uma crença, porque é desta crença que eu vou almejar coisas, sonhar, planejar, colocar em ação, estar vibrando positivamente, que as situações conspiram para que eu realize de forma positiva. E no realizar, eu ponderar o que aquilo me trouxe de positivo, de negativo, que eu posso modificar, avançar, melhorar, conseguir mais. Então, espiritualmente, nós evoluímos. Para quem acredita em reencarnação, e eu acredito,
A gente vem passar por experiências onde a gente vem amadurecer, aprendendo a ser melhor, a amar incondicionalmente. E quando você alcança o amor incondicional, mesmo que a gotas, você está se melhorando espiritualmente. Então, quando você consegue ver o erro daquele irmão e já não julgá-lo, buscar o entendimento, a compreensão e o diálogo, quando você consegue perceber o teu próprio erro como um processo de aprendizagem, por mais grave que seja, nós estamos aqui em aprendizagem, então você não se julgar, você se perdoar e se amar, apesar dos erros que você também cometeu, buscando não errar, mas buscando progredir, também é importante para a tua saúde espiritual. E sim professar uma crença em algo que te leve a manter uma firmeza de propósito, uma firmeza de atitude e te faça lograr o êxito nas realizações que você quer. E aí também ter atitudes fisicamente compensatórias. Então, não é mais novidade que eu preciso ter hábitos saudáveis de higiene para que eu mantenha a minha saúde. Porque muitos micro-organismos se desenvolvem, né? Quando não há principalmente higiene, isso leva a gente a ficar doente. Eu sei que eu preciso me alimentar bem, não significa só comer muito. Significa eu ter horários regulares para comer, significa eu ter o meu prato mais colorido possível em termos de tipos de alimentos em cada refeição, eu dividir refeições para não sobrecarregar, eu não ficar longas horas sem comer e nem comer muito, enfim, né? Significa eu me alimentar sim daquilo que eu gosto, mas eu também fazer uso daquilo que eu não gosto, mas que muitas vezes é importante para que eu possa manter a minha saúde. Todo mundo sabe que as horas de sono são indispensáveis para repor ao corpo o que é necessário, desde a absorção de alguns nutrientes, desde você formar novas células, desde você criar memórias, criar anticorpos para defesa, você recuperar a tua energia, você deixar o cérebro gravar todas as vivências que você teve, né? Preferencialmente num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, num ambiente sem luz, para que você possa fazer o cérebro realmente trabalhar de forma mais tranquila enquanto o teu corpo relaxa, né? Tudo isso é importante. Horas de sono que são perdidas, elas não são recuperadas. Por mais que eu tenha oportunidade de dormir depois, eu não consigo retomar aquele sono do dia anterior que eu não fiz. E pelo menos 8 horas de sono é importante. Há pessoas que se acostumam e que acabam desenvolvendo menos horas de sono e se mantendo bem. Mas são exceções. E jovens, crianças dormem muito mais porque eles estão em fase de crescimento, eles precisam repor todas essas exigências que o corpo vai solicitando. E também a questão da atividade física. Claro que existem pessoas que têm o anseio de ter o corpo marombado, de ter o corpo esbelto, esguio, definido, musculoso. Porém, esse não é o único objetivo da prática da atividade física. Nós devemos ativar o nosso corpo fisicamente todo dia, ele é um hábito, pelo menos 30 minutos por dia, e preferencialmente fazendo aquilo que a gente gosta, porque nos dá prazer, porque libera substâncias que nos dão prazer, saciedade, que nos permitem ficar em harmonia, em equilíbrio, que nos permitem nos sentir bem, desenvolver a nossa autoestima. Se eu não tenho essa prática da atividade física cotidiana, eu não vou liberar determinadas substâncias que o exercício libera e que me permite efetivamente ter uma sensação de bem-estar. E se eu faço algo que eu não gosto, pelo simples fato de que eu preciso me exercitar, eu não vou fazer com prazer. Quer dizer, parte dessa atividade fica perdida porque me estressa, porque me cansa, porque não me motiva.
Então eu tenho que buscar dentro da atividade que eu quero desenvolver aquilo que me dá prazer, aquilo que me harmoniza, aquilo que me equilibra. E aí quando eu desenvolvo atitudes positivas, físicas, de manter um corpo adequado e saudável, mentais, de manter uma mente sadia, harmônica e equilibrada o máximo possível, mesmo perante as adversidades, que eu entendo, conheço, reconheço os meus sentimentos e as emoções e trabalho isso de uma forma a me aceitar, aceitar o outro, mesmo colocando limites e me modificando, né? E de alguma forma buscando essa modificação no outro que não depende de mim. Espiritualmente, me amparando num alicerce que me traga essa força de permanência no bem, eu vou estar em harmonia e equilíbrio. E aí eu consigo ser saudável. Obviamente, retomo, buscando também o hábito da frequência ao médico. O que normalmente a gente faz? A gente vai ao médico quando fica doente. A gente deveria fazer o contrário. A gente deveria ir no médico com frequência, fazer exames com frequência, desenvolver uma prática, principalmente quem já toma, né, remédio, de fazer de forma regular e adequada, para que você mantenha a saúde e não para que você recupere o que você perdeu muitas vezes por uma imprevidência tua. Obviamente, se acontece da gente ficar doente, acontece. E aí eu vou buscar o médico o mais rápido possível, vou. Então a automedicação ela nunca é recomendada, né? A pessoa que foi treinada, estudada para isso é o médico, é o psicólogo, é o terapeuta. Agora, eu posso e devo fazer a minha parte. Então, onde eu estou abrindo brechas para que eu não esteja saudável? E junto a esses profissionais, mas também com a minha parceria, fazer o que precisa ser feito para que essa saúde seja mantida ou recuperada. Eu desejo imensamente que a saúde seja uma constante na vida de vocês, a harmonia e o equilíbrio, e que vocês percebam onde estão as falhas e retifiquem para que vocês possam ter uma vida mais plena, de forma mais harmônica e equilibrada. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Quem quiser curtir também, eu agradeço. Aqueles que quiserem fazer comentários são muito bem-vindos. Quem quiser deixar nos comentários a inicial do seu nome ou seu nome completo para receber o reiki à distância por 3 noites também poderá fazê-lo. Agradeço imensamente e refletindo um pouquinho os princípios do reiki, né? Só por hoje não se zangue. Você ficar nervoso, bravo, irritado, não vai resolver teu problema. Foque na solução. Segundo, né? Seja grato pelas coisas que te acontecem, pelo que você tem mesmo as coisas ruins, elas estão vindo para te ensinar alguma coisa. Que seja a paciência e a empatia com o outro, que na verdade às vezes não está bem. Terceiro, a questão de você ser honesto com você mesmo, no que você faz com os outros, para que você logre os melhores êxitos, né? A gente dá e recebe o que dá, certo? E se não recebe, a gente deu o melhor e isso está bom, mas o melhor primeiro pra gente. A questão de você também confiar no propósito do universo, confiar no próprio potencial, confiar de que, mesmo perante as dificuldades e adversidades, existe solução e a solução vem. Então, foque nela, né? E, finalmente, a questão de você ser bom, faça o bem, cultive o amor incondicional, porque o amor, ele é o remédio principal para tudo aquilo que a gente faça e reconheça e prospere. Felicidades a todos, muita saúde e até o próximo vídeo.